Joia. Meus irmãos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer, um privilégio estar com vocês, tê-los todos aqui. Para quem vai ver essa gravação no futuro, já conversamos por exatamente 55 minutos antes que a gravação começasse. Então, só nós que participamos aqui dos bastidores sabemos o quão edificante foi. Mas para que os nossos irmãos também que verão essa gravação no futuro tenham algo que ver, nós vamos iniciar a gravação agora. Então, eu vou chamar vocês para o texto que serviu de base para a reflexão que nós passamos esses 15 dias ouvindo, e agora eu posso dizer a vocês por que a EBQ se tornou quinzenal. Eu estou com novas responsabilidades desde novembro de 2020. Eu estou pastoreando uma igreja que está nascendo, e isso, evidentemente, me trouxe novas e variadas responsabilidades, de modo que eu preciso cuidar de alguns detalhes dessa comunidade nascedoura. Então, essa é a razão pela qual nossa EBQ agora não é mais, por exemplo, semanal, porque, na verdade, quase que ela ficou mensal, mas sabendo da fomeagem dos irmãos, resolvi não brincar com isso. Uma coisa que eu aprendi logo cedo é não brinque com a fome de um ser humano. Entendeu? Isso quando a gente andava de skate. Você podia fazer qualquer coisa, mas não mexe na comida de alguém, não, que podia dar rolo. Então, sabendo quão fominha nós somos, entendeu? Eu me desdobrei e procurei manter a periodicidade para quinzenal, de 15 em 15 dias. Então, essa é a razão pela qual nós passamos as últimas 2 semanas ouvindo esse áudio, que foi gravado exatamente em dezembro de 2011. Olha quanto tempo! Dezembro de 2011. E o título dessa reflexão começa com o nome entre parênteses e uma constatação, uma afirmação, o que significa, procurando discernir o que significa orar em nome de Jesus. O que isso significa? Porque todas as orações, você percebe, elas terminam sempre em nome de Jesus. Amém. Então, por exemplo, eu estudei numa escola pública e todos os dias precisava fazer o cabeçalho. E eu conseguia fazer aquele negócio no automático, eu nem pensava para fazer, mas se não fizesse, a chapa esquentava, porque eu ainda peguei uns resquícios da ditadura. Então era tenso a escola quando eu era criança, entendeu? Você podia até levar uns catiripapo, entendeu? Hoje mesmo eu fui almoçar, estou passando uma semana almoçando com o Zayn na rua, porque minha esposa está numa viagem pelo nosso colégio Batista, e toda vez eu chego no caixa com a conta pronta. Aí o senhorzinho que me atende fala, pô, você é bom mesmo, hein? Deve ter tomado muita reguada. Porque o senhorzinho já tem quase idade de ser meu avô. Então eu sei o que ele está falando, que antigamente você dava fora, o professor já te dava logo uma esculachada já para você ficar esperto. Aí eu falei isso pro Zayn, o Zayn escandalizou. Eu falei, Zayn, nas antigas, se você errasse, o cara podia te bater, te dar uma reguada, uns tapas, te fazer ajoelhar no milho. Eu, por exemplo, subi muita escada, entendeu? Qualquer coisa que fazia errado, a professora, vai subir escada. Tipo assim, mano, ficava subindo escada o dia inteiro, assim, ó. Entendeu? Era tenso. Era tenso. Então, por que eu contei isso? Por causa do cabeçalho. No caso aqui, é o final. Então, entre aspas, todas as orações terminam assim, em nome de Jesus, amém. E aí, nesse áudio, nessa reflexão, eu procurei trazer uma compreensão, uma elucidação do que significa, de fato, orar em nome de Jesus. Para isso, eu vou te chamar o texto, que deu fundamentação para tudo aquilo que eu disse naquela ocasião, e vou resgatar para nós hoje. O texto é exatamente esse aqui, ó, desse capítulo riquíssimo, conforme registrou João. E eu começo a partir do versículo 23 do capítulo 16. João 16, versículos 23 a 33, que nos dizem assim: E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo há de dar. Até agora, nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo, a vossa alegria, a vossa satisfação se cumpra.
Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Eis que agora falas abertamente, não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabe tudo e não precisa de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saístes de Deus. Respondeu-lhes Jesus: Credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Deus nosso Pai, muito obrigado por essa hora, muito obrigado por essa noite, obrigado pela vida de todos os meus amigos que aqui estão, que receberam essa santa convocação e deram ouvidos à tua voz, e se reuniram aqui em torno do teu nome. E é exatamente para discernir o que significa orar em teu nome que nós aqui estamos. Portanto, dá-nos abertura de compreensão, Deus. Ilumina nossa mente de tal maneira que venhamos a compreender tudo quanto o Senhor queira nos dizer nesse tempo e para esse tempo. Já tivemos um momento magnífico pré-gravação e queremos que ele se estenda agora também. Abençoa a nossa reunião, abençoa-nos com abertura de compreensão, abençoa-nos com humildade para que possamos, de fato, apreender tudo quanto o Senhor queira continuar a nos dizer. Abençoa os nossos irmãos que na posteridade verão esse vídeo. Do máximo louvor da sua glória, benefício de todos nós e daqueles que venham a ter contato conosco ao longo da nossa história na dispersão. Oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, já dei o contexto para vocês. Esse áudio ele é gravado em dezembro de 2011. Eu estou com a minha igreja local, igreja mãe da igreja que nós estamos plantando, que é a Igreja Batista Central em Volta Redonda, naquela celebração que nós apelidamos Café com Cristo, que acontece a cada primeiro domingo de cada mês, às 7h30 da manhã. Eu confesso a vocês que eu pensava assim, já pensou se os caras me deixam aqui falando sozinho? Quem vai ouvir quem? 7h30 da manhã, rapaz? Tá louco? Entendeu? Uma vez por mês, você tem uma facilidade muito grande para se esquecer disso. Bendito seja o Senhor que isso não aconteceu quanto a reunião melhorou. Entendeu? Começaram a ir mais pessoas e mais pessoas. E eu falei nessa reunião por exatos 12 anos, sem faltar. 12 anos ininterruptos. E a última foi exatamente em março de 2020. E depois nós não tivemos mais porque se instaurou de fato a pandemia. Então, ficou suspenso. Eu até fiz alguns outros, mas já foi de modo online. Eles estão também disponíveis na nossa plataforma do Spotify. Então, a partir do texto que eu li, eu já vou direto ao ponto, porque como vocês passaram 2 semanas ouvindo o áudio, eu vou procurar não repetir o que já disse lá e trazer, talvez, novos elementos, para que a nossa compreensão seja ainda maior. Direto ao ponto, você percebe que a questão aqui em voga é a oração. Primeira coisa que eu quero te dizer é que oração é um jeito, é um modo de se transformar a realidade. Então, oração é um jeito de, por exemplo, transformar a história. Quando você se deparar com algo que percebe, pelo parâmetro do evangelho, que as coisas não estão como deveriam, não aceite, não aceite. Não se conforme, pelo contrário, proteste. Como? Orando. Fala, Deus, isso aqui não pode continuar. E aí você dá a mão para 2 ou 3, fala, Senhor, isso aqui não está correto, não. Isso aqui não está correto, porque isso é anômalo. Isso aqui é anomalia, ou seja, é anormal.
e normal para mim e para os meus irmãos que somos súditos do teu reino é a tua vontade. Porque a tua é a norma de funcionalidade do universo. Logo, essa situação está como está porque a sua vontade não tem sido observada. Então, nós queremos que a tua vontade se efetive aqui, com o mesmo parâmetro do céu. Nós queremos que ela seja manifesta aqui. Para isso, o senhor querendo, pode contar comigo e com os meus irmãos que aqui estão. Olha que coisa linda, irmãos. E fazemos essa oração, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus. Amém. O que significa orar em nome de Jesus? Significa que você, como tem a mente de Cristo, assistido pelo Espírito Santo, vai pedir o mesmo que Jesus pediria se estivesse aqui agora em seu lugar. A isso Deus diz, amém, eu faço, eu ouço. É uma maneira de provocar a audiência quando eu digo que Deus não ouve as orações. Pô, claro que o cara vai ler lá 1000 versículos e tudo, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando ouvir no sentido bíblico, no sentido de anuir, ou seja, de responder, de obedecer. É nesse sentido. Deus vai ouvir minha oração? É claro que não. Deus só obedece a ele mesmo. Deus só faz o que ele quer. Entendeu? Você pode falar o que você quiser, irmão, mas Deus só vai fazer o que ele quer. Então, é nesse sentido que eu estou falando. Então, é por isso que eu oro em nome de Jesus. Porque Deus só ouve a ele mesmo, nesse caso, na pessoa do Filho. Você já deve ter lido na sua Bíblia, em Romanos, capítulo 8, verso 26, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E qual é a razão disso? Porque nós não sabemos orar como convém. Ó, está escrito! Nós não sabemos orar como convém, mas para que nós não nos desesperássemos, está dito na sequência. No entanto, contudo, o Espírito Santo intercede por vós com gemidos inexprimíveis, porque ele sabe a arte de Deus. É um negócio maravilhoso. Traduzindo, eu, por exemplo, agora estou falando o que estou falando. Estou pensando em cada uma das palavras que profiro, mas eu sei que não são as palavras que eu estou falando. A questão é a mediação. É o Espírito Santo entrar nessa conversa, adensar a presença de Deus, fazer as adequações, de modo que você venha ouvir o que você precisa ouvir. Isso é que é lindo, porque eu não dou conta. Eu, por mais que conviva com vocês, não consigo atingir determinadas dimensões. O máximo que eu posso e me esforço para é levar a palavra até o seu ouvido. Então, para isso, por exemplo, eu revisto o meu pensamento de linguagem, entendeu? Aprendi que a linguagem é tipo a carne do pensamento. Falei, que legal, porque vocês sabem, nós usamos a mesma gramática, mas não a mesma linguagem. Então, como nós temos determinada familiaridade aqui uns com os outros, a gente tem uma linguagem que a gente se entende, entendeu? Mas se tivesse pessoas aqui, como eu falo, de outra pegada, olha a palavra que usa, a gente teria que usar outra linguagem, senão os irmãos iam ficar um pouco de fora da conversa, eles não iam pegar a ideia. Então, o que acontece? O Espírito Santo é que faz isso. O Espírito Santo é que faz essa adequação, por exemplo, quando eu faço uso da palavra para que você o entenda. Você entenda o que está sendo dito. O Espírito Santo é que faz a adequação da nossa oração. A gente fala o que fala, o Espírito Santo entra e faz a adequação e diz, pai, não é nada disso não. Na verdade, eles precisam disso, disso e disso. Aí o pai fala, amém, isso aí eu faço. É assim mesmo, tá certo, tá correto. Só, caramba, que coisa linda. Então, é nesse sentido que Jesus está falando. Eu não vou dizer que eu vou rogar por vocês. Não, 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 não. Não, agora o meu sacrifício já foi feito também no tempo e no espaço. Um novo e vivo caminho foi aberto no meu próprio sangue. Vocês têm livre acesso ao meu Pai, porque antes vocês não tinham. Se vocês não tinham livre acesso ao meu Pai, tampouco poderiam pedir coisas ao meu Pai. Aliás, vocês nem sabiam que meu Pai era o Pai. Vocês não sabiam de nada. Mas agora que eu vim e demonstrei isso para vocês, então, oração não é algo que você vai fazer. Oração é um lugar onde você vai estar. Só, meu Deus, coisa linda! Oração é estar dentro do Santo dos Santos. Por que digo isso? Indo direto ao ponto. Porque antes de Jesus, só uma pessoa orava uma vez no ano. O nome da pessoa, sumo sacerdote. Uma vez no ano, dia do Yom Kippur. Só.
todas as orações estavam sob júdice, ou seja, esperando aquele dia para saber se Deus aceitaria o sacrifício e as orações sejam atendidas. Caso Deus não aceitasse, perdemos um ano de oração. Já pensou que tristeza? Quando o véu se fendeu de cima a baixo, o que Deus estava dizendo para a humanidade? Agora vocês podem viver aqui dentro. Infelizmente, tem gente que não capta isso tudo e transforma uma coisa que é linda e bela numa religião de opressão. E fala assim, por exemplo, quando você for orar por uma coisa que é importante, pausa. Como é que é? Quando for orar por uma coisa que é importante? Então tem coisa assim que não é importante, que a gente... Como é que é isso aí? Quando for orar assim por uma coisa que é importante, não é bom verbalizar, não. Pausa. Como é que é? Aí eu não posso nem falar. Por que eu não posso falar? Não, porque se você falar, o tremoroso pode ouvir e jogar areia. Pausa. Como é que é? Tá tudo errado, mano. Tá tudo errado. Tudo errado. Sabe o que não aproveita nada? Tudo errado. Tudo errado. É isso. Mano, quando for orar por uma coisa importante. Mano, se não é importante, para que eu vou falar para Deus? Pô, pelo amor de Deus, cara. Não, pô, tem um negócio chamado arrumação cromossomial específica. Traduzindo, inteligência. Entendeu? Inteligência, nós somos dotados com. Cara, não faz isso comigo, não, cara. Se eu estou falando algo com Deus, é porque é importantíssimo, senão eu falava com qualquer um. Eu estou falando é com Deus, o Senhor do universo, meu irmão. E eu estou verbalizando, partindo do pressuposto que nem é o que eu falo. É o que o Espírito Santo adepto, que eu não sei orar, ainda que eu tivesse o dicionário na mente, entendeu? Eu não sei usar as palavras certas. Não sei, mano. Não sei, mas o Espírito Santo faz isso. Segunda coisa, oração não é o que eu faço, oração é onde estou. Oração é um lugar onde vou. Eu disse com o mestre. Olha que interessante. Nesse lugar em que estou, o ser angelical da maldade, que é o diabo, em que o mal mais se manifesta, ele não tem acesso. Não tem como o diabo ficar no santo do santo. Não tem, cara. Não dá. Para ele não dá. Para nós dá. Porque nós fomos lavados e remidos no sangue de Jesus. E o sangue de Jesus abriu um novo e vivo caminho. Nós moramos lá dentro agora. Vou falar algo que vira e mexe falo. Não sei se as pessoas não têm boa vontade de captar assim, o óbvio que eu estou dizendo. Eu não sei o que acontece. Então, cada vez que falo mais pausado, com maior número de explicação, para ver se vai. Cara, não é questão de falar ou não que o diabo vai ouvir. Não, gente, o diabo, como ele é um ser de outra ordem de coisas, de outra dimensão, ele é um ser angelical. No caso dele, como está em rebelião, ele é um ser da maldade. Um agente da maldade em que o mal mais se manifesta. Ponto até aí. Um ser angelical sabe o que os seres humanos pensam, porque entre os seres angelicais e nós que somos humanos, não há mediação. Compreende? Mediação só há entre nós. Por isso nós oramos. Entendeu? Porque por mais que eu fale em português, não necessariamente significa que você vá me compreender. Muito embora eu esteja soprando vento em português. O César está em Londres. Ele está soprando vento agora do modo dos britânicos. Porque se ele soprar vento do modo que ele sopra aqui no Brasil, a galera não há de compreendê-lo. Pegou a visão? Mas só que interessante. Então, entre nós há que haver mediação. Por isso nós fazemos oração. Mas os seres angelicais sabem o que nós pensamos. Exemplo bíblico disso, para ninguém ter dúvida. Lembra quando Pedro, após a grande confissão, Mateus capítulo 16, que o pai lhe deu a revelação de quem era o filho, o que ele falou em ato contínuo? Começou a desviar Jesus da rota. Jesus se volta para ele e fala assim, arreda-te, Satanás. Aí você fala, peraí, pausa. Ei, onde foi a mediação? Não teve, ele passou direto. Mas você falou, mas não era o Pedro que estava falando? Não, era o diabo. Ué, mas como assim? Usando, por exemplo, a maneira equivocada do Pedro de perceber as coisas. Porque o que Jesus responde? Você, para mim, é um tropeço. Por quê? Porque você não cogita nas coisas de Deus, mas na dos homens. Essa maneira de pensar, de me poupar,
não tem nada que ver com aquilo que Deus tem para mim, mas tem que ver com aquilo que os seres humanos caídos pensam. Então, arreda-te de mim, Satanás. É aquela expressão que talvez eu e César, que chegamos primeiro no planeta, o Anderson na sequência, e a irmã Luciana também sabe, e a irmã Cláudia também sabe. Vá de retro, entendeu? Vá de retro, ou seja, para trás de mim, vá de retro, para trás. Olha que interessante isso. Então, não há mediação entre os seres angelicais e nós, seres humanos. Ananias e Safira. Qual é a questão? Por que vocês deixaram Satanás encher o seu coração? Cadê mediação? Não há. Falei, caramba, como é que é isso na prática, irmãos? Agora, antes de dizer o que vou dizer, preciso falar o óbvio. Eu disse que o diabo e os seres angelicais da maldade e os anjos bons sabem o que nós pensamos. Isso é uma coisa. Isso não tem nada que ver com ser onisciente, porque eu já falei isso em um ambiente presbiteriano e os irmãos soltaram essa para mim. Então o diabo é onisciente? Eu não falei nada disso. Qual momento eu falei que o diabo é onisciente? Onisciência é um atributo de Deus. Só a Trindade é onisciente, só e apenas, e tão somente. Agora, os seres angelicais, eles sabem o que nós pensamos. Um ser humano com muito treino sabe o que o outro está maquinando. Vai falar que você que não está aí no planeta um tempo já não olha para o peão, você fala assim, fala lá o que ele está arrumando. Ó. Eu faço isso com o Zay, eu falo, Zay, olha aquele peão ali, olha bem para a pegada do cara, olha a postura do peão. Entendeu? Olha lá o que o cara está fazendo, olha lá. Entendeu? Então, se você treinar, até nós que somos limitados já conseguimos avanços extraordinários. Agora, imagina, de novo, um ser de outra ordem de coisas. Entendeu? Já diz, um ser de outra ordem de coisas. Ou seja, ele é de outra dimensão. Então, o adversário sabe o que nós pensamos. Para fechar a ideia de modo perfeito, nós temos a possibilidade de dizer a ele não. Isso aqui é o segredo da nossa vida, porque em muitos casos você pode ser assaltado pelo adversário e pelos seus asséculas e achar que é você que está pensando a bobagem que está pensando, e não é verdade. Esse é o problema. Você fala, esse pensamento que eu tenho não é, cara, pode ser uma sugestão maligna. Agora, de novo, insisto, qual é a bênção do evangelho? Você tem a possibilidade de dizer não, entendeu? Mas para isso, você tem que estar conectado com Deus, para você perceber. E para isso, você tem que dar sempre um não, ponto. Fechada essa ideia, avançamos. Então, a oração é um jeito de transformar a história, de mudar a realidade. Jesus ensinou seus discípulos a orar, e nesse caso específico aqui, eu já fui direto ao ponto, uma vez que a gente já ouviu o áudio, e lá está muito bem explicado. Orar em nome de Jesus significa pedir aqui agora o que Jesus pediria se estivesse em seu lugar. Para isso, há que haver conexão. Você tem que estar muito ligado no Todo-Poderoso para você ter discernimento da vontade de Deus para aquela situação imediata. Deus, o que o Senhor quer fazer nesse caso? Para que você possa, de fato, orar com efetividade e eficácia. Por exemplo, fala, Senhor, eu gostaria que a tua vontade se manifestasse nesse ambiente. Eu estou compreendendo o que o Senhor quer aqui. Então, para isso eu oro, santificado seja o teu nome. Esse é o segredo da oração. Eu vou usar um termo, um tanto quanto pragmático, mas é para fixar. Se você quiser uma oração que funciona, ore tão somente isso. Santificado seja o teu nome. Porque esse é o cerne de toda oração. Esse é o cerne. Assim como o Salmo 23, o versículo número 1, é o cerne, e aqueles outros 7 tão somente para explicar, de igual modo, na oração modelo. A oração, toda a oração, é tão somente para que o nome de Deus seja santificado. Porque o contrário de santificado seja teu nome é blasfemado seja teu nome. Isso aí já tem muita gente fazendo. Já tem muita gente blasfemando o nome da Trindade. Então, para que o nome seja santificado, o Pai vai resolver o que há para ser resolvido. Isso é que é lindo. Então, em vez da gente ficar tergiversando, falando isso, falando aquilo, e mostrando isso para Deus, mostrando aquilo, é simples. Senhor, nessa situação específica, santifica o teu nome. E para que o nome dele seja santificado, ele há de trazer a transformação cabível a toda e qualquer situação. A começar
pelos caras da situação, porque às vezes ele pode não mudar as circunstâncias, mas certamente ele há de transformar os circunstantes. Olha que negócio sensacional. Então, eu estou satisfeito com o que disse até aqui, já vou abrir para vocês, só quero citar uma frase do C.S. Lewis, já que o meu amigo César está aí também, nosso brother, que a gente quer tanto bem, e eu estava pensando nele e acabou que ele falou o que eu estava pensando, porque ele disse um dia desse aí que tem citado muito o C.S. Lewis, e ele falou que foi até a terra do C.S. Lewis também, chegou a ver a questão do apartamento, e com o C.S. Lewis eu aprendi num filme chamado Terra das Sombras a razão pela qual nós oramos. Porque se Deus só ouve a ele mesmo, a questão que fica no ar é: que espaço tenho eu de falar com ele, de pedir alguma coisa, sendo que no final ele só vai fazer o que ele quer? E aí que a compreensão me sobreveio. Graças a Deus, que bom que eu falo com um ser que só faz o que ele quer. Porque se eu não falasse com um ser que não faz o que ele quer, eu temeria, eu não falaria não. Aí você fala, como assim, Michelin? É simples. É porque como Deus só faz o que ele quer, a primeira pergunta que eu tenho é: qual é o caráter dele? Ele é bom ou ele é mau? Quando eu resolvo isso, a vida está resolvida. Por quê? Eu discerni pelo texto sagrado, sobretudo na pessoa de Cristo Jesus, que Deus é bom. O Pai é bom, todo o tempo todo. O Pai é do time que, mesmo os pais terrenos que são caídos, quando um filho pede um pão, não dá um escorpião, não dá uma pedra. Quando o filho pede, por exemplo, um peixe, não dá uma serpente. Olha que coisa interessante. Se nós, que somos seres caídos, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai àqueles que lhe pedirem o Espírito Santo. Olha que coisa linda. Então, é esse o caráter do Pai. Se é esse o caráter do Pai, eu me sinto absolutamente encorajado a falar com ele para que ele estabeleça o querer dele no universo. Traduzindo com C.S. Lewis, eu aprendo que eu não oro para que Deus faça a minha vontade. Na verdade, eu oro para que eu seja adequado à vontade dele. E encerro aqui porque foi lindo, sensacional, e abro para vocês. Então, querendo, vocês sabem, o espaço está dado, você pode fazer a sua intervenção, fazer a sua contribuição, pedir uma elucidação, se houver dúvida, pode trazê-la. Sendo possível, Pastor. eu procurarei dirimi-la da melhor maneira que eu possa. Por favor, Ana, fala. Gente, eu tô rindo aqui. É, então, pastor, eu lembrei de uma situação. Você falou sobre oração, né? Sobre a gente santificar o nome dele através das orações. E é exatamente isso que aconteceu há um tempo atrás. Eu fiz uma certa oração que eu me arrependi muito de ter feito ela. A Petra sabe um pouquinho da história, mas depois eu compreendi que assim a vontade do Senhor foi feita. Não, assim, por um momento eu acreditava, pastor, que era a minha vontade. Só que eu entendi que aquela oração que eu fiz foi a vontade do meu pai, porque eu fiz aquela oração, tipo assim, brincando, assim. Sabe quando você simplesmente para orar, fala com Deus, aí sai umas palavrinhas, enfim. Aí tá bom, aí eu conversando com Deus, falando as coisas para ele. Aí tá bom, só que eu pensei assim depois, eu falei, não, Deus não vai levar a sério que eu estou dizendo isso para ele. Meu Deus do céu. Ai, pastor. Aí tá bom, passou um tempo, veio uma mulher de Deus e falou comigo mais coisas. Aí eu não entendi nada que aquela mulher tá falando. Por que ela tá falando isso pra mim? Aí tá bom. Aí passou mais um tempo, aí aconteceu aquilo. Aquilo que eu tinha pedido pra Deus, Deus tinha realizado. Aí quando eu vi aquilo, eu falei assim, eu não acredito que Deus me deu ouvido a isso. Eu não estou acreditando. Eu só não falo que é porque eu discerni que ainda não está no tempo de contar esse testemunho. Mas assim, pastor, eu não acreditei. Eu falei, não, não é possível. Não, isso daqui é impossível. Não é possível que Deus atendeu esse meu pedido. Aí tá bom. Aí Deus atendeu o pedido e tal. Aí depois ele falou assim, então.
agora que eu atendi seu pedido, eu quero mais outra coisa que você faça. O quê? O quê, meu Deus? Ai, meu Deus. Aí tá bom. Agora eu quero que você espere até determinado tempo, que lá na frente eu vou te dar tipo um spoiler. Um spoiler não, eu vou te dar tipo uma pista e ali naquela ocasião você vai discernir que eu vou fazer outra coisa na sua vida. Eu falei, tá bom. Aí passou outro tempo, um pastor chegou e falou assim, então, é porque eu vi você, é, e Deus falou isso pra mim, que não sei o quê, e tal tempo vai acontecer isso aquilo. Eu falei, isso daí eu já sei. Aí tá bom, foi confirmação. Aí tá bom, passou um tempo, aconteceu de novo. Aí eu falei assim, Deus, agora só tá faltando o Senhor cumprir, né? É mais aquilo que o Senhor falou comigo naquele tempo. Aí tá bom. Ele falou, não, filha, espera mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. Eu vou fazer. Aí tá bom, fiquei esperando, 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 esperando. Eu falei, meu Deus. Eu falei, Senhor, você tem certeza que você vai completar, fazer aquilo que você já me disse, que já realizou ano passado? E Deus falou assim, vai acontecer, Ana. Tenha paciência, calma, sem ansiedade. Mas assim, pastor, quando eu contar a coisa absurda que eu pedi para vocês, chegar e falar assim, pô, quando chegar o dia e acontecer isso, para completar, sabe, os pedidos de oração que eu fiz lá no passado, aí vocês vão entender, gente, como que a oração, assim, é loucura. Deus, ele realmente nos ouve, ele é nosso Pai, ele conhece os desejos do nosso coração. Mas é aquilo, ele faz tudo no tempo dele. Às vezes a gente orou uma coisa que a gente pediu há 10 anos atrás e só depois realizou depois de muito tempo, depois de 15 anos. Mas Deus não esquece aquilo que ele falou há muito tempo atrás com você. E ele vai cumprindo conforme no seu devido tempo. E pode ser assim, uma coisa muito louca que você pediu, mas Deus não esquece, entende? Então, assim, eu que trabalhei muito na oração, já faz um tempo, eu falei, meu, Deus é maravilhoso. Teve uma vez que entrei na liderança, né? E aí eu falei assim, Deus, você tem certeza que você vai me botar como líder de um ministério de intercessão da igreja? Olha só a responsabilidade que o Senhor está me dando. Porque as pessoas acham assim, mas intercessão é mole, é só orar pelas outras pessoas. Gente, não é bem assim, não. Intercessão é você tampar a brecha de outra pessoa. Então, assim, é mó responsa, você tem que se dedicar muito, se consagrar muito, entende? E orar principalmente muito, às vezes até acordar, tipo assim, 3 horas da manhã, como já aconteceu várias vezes, até 5 horas da manhã você perdeu o sono, porque tem uma pessoa na sua mente que precisa da sua oração. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Mas eu abracei ali o meu chamado, que tanto que Deus confirmou isso. Eu fui para um evangelismo entre jovens, aí a gente estava todo mundo reunido lá, e aí apareceu uma moça e ela falou: oi, tudo bem com você? Eu sei quem você é. Eu falei: eu sou quem? Você é uma intercessora de Deus. Amém, eu sou isso mesmo. Eu tô aqui, né, pra servir. Aí eu falei: poxa, Deus, olha a olha a responsabilidade que o Senhor me dá. E naquele tempo, gente, eu me sentia muito insegura, porque eu era bem mais nova, né? Hoje eu já vou para os 28 anos, naquela época eu acho que eu tinha 22. Imagina só, você está responsável de interceder pela sua igreja, ou seja, pelos anciões, pelas crianças, pelos adolescentes, pela vida dos pastores, e assim, por geral mesmo, e fora também os missionários e o mundo lá fora. Gente, assim, foi uma loucura, mas eu abracei aquilo. Mas enfim, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Oração, gente, é uma coisa que assim, a gente tem que só orando mesmo para a gente experimentar experiências com Deus. Amém?
me ocorre te dizer o seguinte, Ana, e aí aproveito e se estende a todos. Cara, orar é correr um risco muito grande, cara. O cara que ora ele tá se metendo numa furada danada. Que a primeira coisa que pode acontecer com ele é Deus chamá-lo ao arrependimento. Essa é a primeira. Entendeu? O cara tá se achando muito, pessoal. Vamos trocar uma ideia mesmo? Entendeu? Vamos olhar para dentro, ao invés de você ficar aí lançando olhar para fora. Vamos resolver aqui algumas dimensões em você que ainda estão assim, repleta de trevas. Vamos ver isso aqui? Vamos lançar luz aqui num certos rincões no íntimo do seu ser? Isso aí, eita! É a primeira coisa, cara. Segunda coisa, talvez, você se mete a orar, Deus fala, então, mas é você mesmo. Mas como assim? Não, é você, ué. Entendeu? Você, isso aí que você está vendo, achando que está nos outros, está em você. Você fala, ih, caramba. Se for questão de recurso, entendeu? Então, pega aí, deixa aí seu aí, dá ali. Não, então, assim, orar é uma furada danada, nesse sentido, que eu não seja mal interpretado. É uma furada no sentido de sempre te colocar num nível de responsabilidade mais profundo, entendeu? Porque se orar é falar com quem resolve, então eu vou pedir pela vontade de Deus, não tem como eu pedir pela vontade de Deus e falar assim, então manda a Ayla no meu lugar, manda o Santo Varão Elias. Como assim? Manda a Larissa. Como, mano? Então por que você está orando? Tá louco? Entendeu? Não faz sentido. Seria o mesmo que fazer aquelas orações assim. Eu ainda peguei um pouquinho dessas orações. O cara tá enfermo, vem o outro. Ó Deus amantíssimo, visita os enfermos, Senhor. Eu falei, ué, por que o cara não falou assim, ó Deus amantíssimo? Até aí tá tranquilo, é só o tom que é diferente. Mas, pô, vamos pegar o conteúdo. Visita os enfermos e para isso, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí eu ia falar amém com gosto, porque vocês sabem que amém não é pergunta, amém é resposta. Então, a essa oração eu falaria amém. Senhor, visita os enfermos com as minhas pernas. Senhor, socorre os empobrecidos com os recursos que tu me confiaste, ó. Aí você quer fazer oração boa, então manda essa daí. Essa daí a gente não ouve, não. Entendeu como é que é o lance? Então, é nesse sentido. Orar é correr um risco muito grande. Quer falar, Santo Varão Elias? É isso?
Por favor, César. Fala aí, fala aí. Eu, eu tava, eu, quando vim para cá, para Londres, acompanhando a minha filha, e a coisa, né, a empresa que trouxe ela e que pagou a passagem, deu estadia, e a gente descobriu que não era tudo aquilo, né? Cara, eu fui tomado de uma angústia, porque teve todo um background, assim, de envio, de preparo dela. Para vocês terem uma ideia, não sei se vocês acompanharam nas redes sociais, ela pediu para ser batizada, nós batizamos ela. E eu dizia para ela, cara, você não está indo, nós estamos te enviando. Então tinha todo um contexto de frustração que foi muito angustiante para mim aqui, né? E a minha esposa, ela teve o discernimento, ela falou, cara, você vai ficar, você vai ficar. Você precisa continuar com ela aqui, porque você precisa fazer o acompanhamento. E eu ainda estava muito angustiado. E eu tuitei uma parada, porque nesse dia foi o momento da oração, tem muito a ver com o que o Elias estava falando agora. Que eu falei assim, Senhor, a nossa vida, ela não está pautada naquilo que o Senhor vai fazer. Ela está pautada naquilo que o Senhor já fez. O que o Senhor já fez é muito bom. O Senhor fez o que deveria ser feito. Então, o futuro, a gente já tem o spoiler, né? A Ana Paula estava falando do spoiler, né? E eu falei assim, Senhor, me dá só uma gotinha, porque eu tô muito angustiado. Me dá só uma gotinha do futuro. E para que o meu presente seja pacificado. E, cara, hoje eu estou vivendo o futuro, né? Ela acabou andando, fazendo alguns contatos, e nós fomos visitar um outro trabalho para ela e tá tudo certo. Ela vai começar nesse trabalho na terça-feira. Na quarta-feira eu venho embora. Esse é o nível de precisão. E eu cheguei lá, fui conhecer a família, a galera, e eu falei para as pessoas que eu era pastor, e, e também falei que eu era um pastor anticonvencional, né? Que eu era um pastor antifundamentalista, mas que cria no reino de Deus, esse reino holístico, esse reino que ele se revela no extraordinário, ele é sobrenatural, mas ele é precedido do natural. Ele é extraordinário, mas ele é precedido do ordinário. Tem que correr atrás, tem que mandar currículo, tem que fazer o dever de casa. Prova é para você fazer quando você já aprendeu a lição. Você faz prova sem ter matéria. Se você vai fazer prova é porque você já teve matéria. Então toda a prova que a gente entra, necessariamente a gente já está com a matéria. A gente tem que ter estudado a matéria para passar pela prova, né, irmão? Então, assim, é uma experiência que a gente tá aqui fresquinha, sabe? Tô dividindo com vocês fresquinha pra caramba, assim. É impressionante, impressionante como o ordinário e o extraordinário, eles caminham juntos. E a gente tende a querer colocar a oração somente no âmbito daquilo que é sobrenatural. Mas existe algo natural, vida na vida. Ele se revela no corriqueiro.
Eu preguei uma mensagem no domingo passado, daqui de Londres, e eu estava falando que às vezes as minúcias é do grãozinho de mostarda. Vai crescer, vai virar uma grande hortaliça, e os pássaros vão vir, vão colocar seus ninhos. Mas, cara, é um grãozinho de mostarda. Então, são detalhes, né? Deus mora nos detalhes. E eu creio que essa oração, essa encarnação, né? Oralidade em ação. Eu sempre gosto dessa oração que carrega em si, né? Oralidade posta em prática, né? Encarnar isso na vida. É isso. Irmãos, muito grato por todas as contribuições, pelos insights. Eu vou retomar, e como eu ouvi todos vocês, vou tentar fazer uma síntese, porque o que eu ouvi foi muito bom. Eu falei acerca do risco, comecei por aí, que deu espaço para Elias ter seu comentário, veio César na sequência. Uma outra coisa que digo, alinhando tudo, começando pela Ana. Ana usou uma palavra sobre a questão do completar. Quando ela usou essa palavra, me ocorre citar Filipenses 1,6. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la, levá-la a bom termo, até o dia de Cristo. Então, assim, é fato. Deus vai fazer, ele já começou e vai fazer, até o dia de Cristo. Ou, se partirmos para a eternidade, ele faz num instante. Entendeu? Ele pode levar até aquele grandioso dia, mas se nós partirmos para lá, então aquilo que ainda faltava, ele faz num instante. É um negócio sensacional, lindo, maravilhoso. Ana falou também de sermos pacientes para esperarmos, e é assim mesmo, por uma questão que nós já conversávamos lá no princípio, que Deus está em outra dimensão, Deus habita a eternidade. Então, quando ele fala de lá, e ele fala de lá, tendo-nos juntamente ao seu lado. Isso é que é lindo. Então, nós estamos numa outra dimensão com Deus. A dimensão que nós estamos com Deus se chama Kairos. E nós aqui, no tempo e no espaço, estamos no Cronos, onde vem cronômetro. Por isso, nosso irmão César está há 4 horas à nossa frente, experimentando o fuso horário, time zone. Entendeu? Olha que negócio interessante. Isso é Cronos. Agora, Deus não. Deus está no perfeito agora, já dizia o Agostinho, e é o máximo que a gente consegue. Não dá para ir para além disso, não, porque, como é outra dimensão, nós não temos nem linguagem. A gente não tem linguagem. O que nós falarmos, tentarmos falar, vai estragar. Porque é uma outra dimensão, e eu já estou tendo dificuldade para me expressar. Não tem como. É igual, por exemplo, se eu ouvir um sermão, o cara fala: onde passarás a eternidade? A resposta seria: lugar nenhum. Porque não dá para conjugar verbo, entendeu? Não dá. Mas eu sei o que o pregador quer dizer. Eu entendi, mas não dá. Você, César? Me permita só te falar uma coisa. Teve uma hora que a minha mulher, ela me levou, né? Ela me levou para ver neve. Eu nunca tinha visto neve. E aí, ela levou a mim, né, a minha filha. E aí teve uma hora que eu estava muito grato a ela. Vou falar, pera. Eu falei para ela, sim, eu sei por que você faz isso. E ela virou para mim e falou assim, por quê? Aí eu falei, não, você não entendeu. Eu sei por que você faz isso. Aí eu falei, não tem explicação. Eu sei a sua motivação. Eu sei por que você faz o que faz. Aí ela, entendi. É meio isso que você tá falando, né?
isso aí, cara, é isso aí. Tá para além, entendeu? Tá para além. Eu ia falar uma coisa, mas agora, como eu falei que ia falar, se eu não falar, vou deixar vocês no suspense. Eu não sou de fazer isso, eu não faço isso. Mas o nosso irmão Paulo, minha percepção, ele arrumou esse problema para gente, porque ele foi falar de coisas que não tinha linguagem para falar. E aí a gente está lá com aqueles capítulos lá de Romanos, lá, ó, enrolado até hoje. Se ele tivesse pulado lá do 8, do 12, entendeu? Aí foi se meter lá no 9, no 10 e no 11, é o rolo que deu. Entendeu? O rolo. Se tivesse ficado só o capítulo 11, versículo 33, ó a profundidade da riqueza. Por que ele fez isso? Mano, o cara foi na dimensão, o que eu tô fazendo? O negócio é celebrar a Deus, rapaz. Entendeu? Tem coisa... Mano, nem Jesus falou, nem Jesus se deu a tantas explicações. Eu vou me meter nisso? Não vou, não, mano. Eu não tem nem linguagem. Não tem linguagem para se referir a isso. O inefável, entendeu? Inefável, olha o nome, inefável, impronunciável. Não dá, cara. Então é nesse sentido. Cronos e Kairos. Deus fala do Kairos, mas precisa se realizar no Cronos. Daí Eclesiastes 3:1. Há tempo para todo propósito embaixo do céu. Porque é só embaixo do céu que há tempo. Só embaixo do céu. Então, assim, permitam-me dizer o óbvio, entendeu? Permitam. É só uma questão de tempo. É só uma questão de você ficar onde Deus te quer. É só ficar quieto, irmão. Uma coisa que eu tenho percebido, galera, minha esposa falou isso para mim um dia, assim, do nada. Não, Elias, tem ruído nenhum para nós, não. Tá tudo ok. Meu, não há ruído algum. Nem de vocês para mim. Para nós tá bom, Elias. Zero. A voz dele tá límpida e audível. Eu entendi o que o Elias quis dizer. É um chiadinho, sim, mas não é perceptível. Mas tá rolando me dá só um instante, então. Fiquem em silêncio, que eu acho que eu sei que vocês... Parou. Entendi. Eu dizia que o tempo só existe para nós, que estamos nessa dimensão. Daí, aquele texto de Eclesiastes, de que há tempo para todo propósito embaixo do céu. Daí a gente ter 86.400 segundos todos os dias, que são as 24 horas, para nós usarmos sem possibilidade de guardar para amanhã. Então é só uma questão de ficarmos onde Deus quer que estejamos. Minha esposa disse para mim, uma frase dentro de uma conversa bem maior, e se você não tivesse se firmado? E caramba! Porque uma coisa que eu percebo hoje com muita clareza, pessoal, é a falta de perseverança. As pessoas não perseveram, irmão. Com todo respeito, o cara pode vir hoje aqui no estudo bíblico, achar maneiraço que a gente está conversando, voltar daqui a um ano. Eu não sei nem o que pode acontecer, eu não faço a menor ideia. Entendeu? Eu não sei o que vai acontecer, porque não é essa a minha vida. Mano, eu vou fazer isso aqui até o final dos meus dias. Ou até aquele dia que eu entender, olha, acabou. Mas enquanto... Mano, eu tô fazendo essa parada há 12 anos. E assim, não consigo nem pensar em parar, achar que tá repetitivo. Não é assim. Isso não acontece. Mas, cara, olha o quanto a gente vai crescendo em compreensão. Entendeu? De contínuo. Perseverança. E não sei se vocês já me ouviram dizer, mas perseverança é um milagre. Eu estou com um texto em mente que é Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, etc, etc, etc. Isso é um milagre. Entendeu? Perseverança já é uma manifestação da atuação do Espírito Santo. Porque o que nos destrói é essa inconstância, entendeu? Sede firmes e constantes. Firmeza tem que ver com interioridade, e a manifestação dessa firmeza é na exterioridade com a constância. Então, persevera, mano. Continua, cara. Continua. Vai fazendo. Só que eu não sei o que acontece conosco, que a gente faz, aí desfaz, aí já não quer mais, aí depois volta. Ô, Michelin, tá rolando lá o estudo, eu preciso ir lá, que não sei. Mano, vai ficar nisso até quando? Engata na parada e vai.
Igual esses dias, na outra reunião da nossa comunidade, alguém disse, eu falei, é isso, cara? Foi a primeira vez que eu vi verbalizado. A pessoa falou, olha, a resolução nós já tomamos, agora nós vamos continuar nela até o final. Entendeu? Nós já resolvemos, vai ser assim, no sentido positivo. Agora nós vamos nisso até o final. Nós vamos fazer a manutenção da nossa resolução. Eu falei, mas é isso aí, cara, eu quase rasguei as vestes. Eu falei, é isso. Entendeu? Nós já resolvemos, percebemos que isso aqui não estava bom. Resolvemos e agora nós não nos demoveremos dessa resolução. Eu falei, caramba, esse é o segredo. Então, nesse sentido, se Deus pronunciou algo a nosso respeito, insisto, é só uma questão de tempo. É só esperar em Deus. Lembrando, como palavra antiga, que esperar é caminhar. Acho que melhor do que isso não fica. Entendeu? Quando eu mando bem, assim, eu tenho que passar para a próxima. Eu me lembro de um irmãozinho, que eu gosto muito dele, é o Márcio Libar. Ele tem uma característica assim de, tipo, fazer uma palestra, deixar fluir, no freestyle. Aí um dia ele falou algo que eu rachei de rir, cara. Aí tá lá falando, ele falou, ó, pessoal, o que eu tinha para dizer já acabou, só tô procurando uma frase de efeito para terminar. Cara, eu rachei de rir, eu falei, pô, pode crer, cara. Você sabe que você já mandou, mas tá maneiro. Mas você fala, não, agora eu só queria sair por cima. E uma coisa que eu aprendi assim na homilética, com todo respeito, eu estava até comentando isso com um amigo meu, que é muito importante na minha vida, ele tem idade para ser meu pai, e eu falei com ele assim, que à medida em que você progride, persevera na arte que você está exercitando, você tira uma onda, no sentido positivo. César sabe do que eu estou falando. Pô, você está tocando seu violão ali, mano. Você fala assim, mano, tô tirando uma braba aqui essa parada, mas não tem nada a ver com orgulho, exaltação. Não, cara, é você, poxa, manifestando aquilo que Deus te deu. Então, quando você fala, às vezes dá para você sair de você e dar uma passeada, entendeu? Confesso a vocês que, assim, com um pouco de habilidade que eu tenho, algumas vezes já fiz isso, sabe? Olha, você fala, deixa eu ver o que está rolando. Porque você está dominando a parada, mas o contrário também é verdadeiro. Um dia desse eu vi aí um presidenciável passando vergonha em público, entendeu? Porque ele estava tão abafado, sem saber o que estava fazendo, que ele falou uma coisa, a repórter pegou o que ele disse e devolveu para ele brigou com a mulher. Ele brigou com a mulher demais, cara, mas foi muito. Eu penso que quando ele ver isso, ele vai falar assim, o que eu fiz? O cara surtou, velho. Entendeu? Ele deu uma declaração, falou sobre algo que tinha acontecido, eu não vou nem deixar o nome da pessoa aqui em evidência, e a pessoa devolveu para ele o que ele mesmo havia dito. Ah, então para o senhor, fulano de tal fez isso, isso, isso. Não, não venha colocar palavras em minha boca. Mas você acabou de falar, velho, você acabou de pronunciar, foi você que disse. Mas assim, estava completamente perdido, sem saber o que estava fazendo, se sentindo acuado, na defensiva. Então, quando você já tem um certo domínio, você pode fazer isso. Então, insisto, terminei bem, é só uma questão de tempo, é só esperar. Lembrando que esperar é caminhar. E aí veio o santo varão Elias, falando-nos acerca de responsabilidade no que diz respeito à representatividade, sermos representantes da Trindade no tempo e no espaço na nossa geração, não é pouca coisa, não é coisa de somenos importância e de pouca monta. Ó, né? É o que Deus diz, por exemplo, acerca do nosso brother do passado, Davi. Tendo Davi servido a Deus na sua geração conforme o seu desígnio, adormeceu e viu corrupção. Atos 13:36. Traduzindo, só temos esse tempo para sermos quem somos para esse tempo. Se perdermos, perdemos tudo. E a próxima geração vai sofrer muito. Porque toda geração precisa que o evangelho seja pregado a ela, sob risco de perdermos a próxima. Então, quando Elias falou o que falou, me vi profundamente tocado, porque ele falou assim, sabendo que as coisas são assim, sabendo que nós temos um Deus que sabe tudo que há para se saber, que de fato é onisciente, o que é ser onisciente? É saber tudo sobre tudo, todos, todo o tempo todo, a exaustão. Isso é ser onisciente. Deus o é. Por que não apresentar a ele o nosso futuro? Isso me deixou tão feliz que eu vou citar algo que eu preparei para hoje e o Elias me deixou exatamente no lugar certo. Por que a gente ora como ora? Porque precisa ser assim. Porque nós, seres humanos, a partir de nós mesmos, a gente não faz ideia do que a gente quer. A gente não sabe o que nós devemos querer. Então, a gente não tem condição de, por exemplo, saber o que é melhor, uma vez que a gente não sabe nada acerca do futuro. A gente não sabe.
que a gente sabe sobre o futuro? Não, a gente não sabe. Por nós mesmos, a gente não sabe. Nós somos geralmente atropelados pelo presente e não sabemos interpretar bem o passado. Traduzindo, um bicho solto desse aí no mundo, o que faz? Faz nada, faz tudo errado. Futuro, não sei. Passado, interpreta errado. Presente me atropela. O que eu vou fazer da vida? Então, quando Elias falou que apresentava o próprio futuro a Deus, eu falei, poxa, que coisa legal, cara. Senhor, meu futuro está em tuas mãos. Eu creio que vocês sabem disso, então vou só relembrá-los. Nosso passado em Deus está liquidado, futuro está assegurado e garantido, presente está abençoado. Poxa, é só seguir o fluxo, entendeu? Porque no nosso caso, importa mais a direção do que a velocidade. Não adianta você sair correndo igual louco. Ah, pra quê? Só vai demorar para voltar, entendeu? Se você estiver na direção certa, você pode ir até rastejando. Eu me lembro do nosso irmão querido do passado, Martin Luther King Jr. Se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, rasteje. Mas só não deixe de se movimentar, só não fica parado. Foi sensacional. Insisto, e nesse caso precisa saber a direção certa, entendeu? Porque se estiver na direção errada, não adianta a velocidade. Mas na direção certa, a velocidade pouco importa. Pegou a visão? Então, entrando no que o César nos fala, a nossa vida não está pautada no que ainda será feito, mas naquilo que já foi feito. Aí, ó, irmãos, hoje vocês estão pegando muito pesado, entendeu? Sensacional, cara. Sensacional, sensacional. A nossa vida não está pautada no que será feito, mas naquilo que já foi feito. Trago outra reflexão, uma síntese. Está consumado, está feito, consumatum est, está pago a dívida. Tudo está feito para que em mim seja tudo feito. Isso é que é sensacional. Quando nós partimos desse pressuposto, fala, mano, Cristo fez o que havia para se fazer. Não quer nem dizer que eu tenho que fazer a minha parte. Não é isso. Não é isso. É que eu já sou parte do que foi feito. Eu só preciso é receber. Nosso irmão Luva de Pedreiro agora será homenageado. Receba! Obrigado, Deus. Entendeu? Só pode ser isso que nos resta, cara. Só pode ser isso, cara. A gente só recebe, irmão. A gente é do time da galera dos anos 80. O César vai entender isso também, que é da geração minha. Só na aba. A gente só fica na aba. E o na aba na Bíblia Sagrada é sermos mais que vencedores. Traduzindo, nós vivemos dos méritos de Cristo Jesus conquistado na cruz e manifesto na cruz do Calvário, que são coisas distintas. Cruz é uma coisa, crucificação é outra. A cruz é aquela da pré-história. E a crucificação é histórica, é um cenário, é no tempo e no espaço. E só houve crucificação porque antes de toda a história já houve cruz. Sensacional. E é daí que a gente começa a viver. Uma vez que a gente nisso crê, a nossa vida tem outra conotação. A gente sabe, insisto, que tudo agora é só uma questão de tempo. E aí o César, por fim, falou sobre o ordinário. Nisso eu só queria dizer duas coisas. Eu tenho citado muito e vou citar aqui novamente. John Lennon, numa canção que ele fez para o seu segundo filho, ele tem dois, um se chama Julian e o outro se chama Sean. A música que ele fez para o Sean Lennon é Beautiful Boy. E nessa canção há uma frase que ele fala que me toca profundamente, que é: vida é aquilo que acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Traduzindo, vida é o que acontece no ordinário. Porque às vezes a gente está pensando em tantas outras coisas extraordinárias que a gente se esquece que a coisa já está acontecendo. E é nisso que está acontecendo que a gente deveria ter mais sensibilidade e olhos voltados para aquilo que Deus está fazendo. Porque para que isso aqui esteja como está, Deus também está trabalhando e está fazendo a manutenção. Porque você sabe que Deus é o Criador, mas ele descansou de ser Criador. Agora ele é o mantenedor da criação. É Gênesis 8, 22. Enquanto houver terra, Deus está cuidando dela. Por isso que há frio e calor, sementeira e cega, dia e noite, verão e inverno. Ou seja,
eu manterei o planeta funcionando. É isso que Deus está falando. Então, isso é magnífico. Então, ter esse olhar acurado para perceber Deus no ordinário da vida, certamente nos faria muito bem. Certamente. Mas você sabe como é que é, né, cara? A gente é muito afetado por essas espiritualidades malucas aí, ó, que tem que ver anjo com bandeja para lá e para cá, não sei o que. Aí você perde tudo, cara. Insisto, porque vida é o que acontece enquanto a gente está ocupado fazendo outros planos. Quanta coisa de Deus, quanto milagre deve ter passado assim, ó, na nossa frente, a gente não se deu conta, esperando algo sensacional e fantástico. Esse é o problema. Sendo que a gente poderia, por exemplo, numa coisa singela, ver ali o toque de Deus. Uma coisa simples, entendeu? E é isso. Estou satisfeito. Abro para vocês. Pois sim, fale. Só um momentinho. Eu lembrei de uma situação que eu estava numa igreja, né? E a pessoa que ministrou a palavra para os jovens, né? Lá no grupo de oração, ela tinha o mesmo ministério que o meu. Aí ela falou assim: tenha hábito de vocês orarem a palavra de Deus, ela disse. Aí eu falei, realmente, porque antes eu não tinha muito hábito de orar a palavra, mas hoje em dia é claro que eu coloco isso muito em prática. E aí ele falou assim: orem a palavra, e ele começou a dar testemunho das experiências que ele teve e tal. E diante daquela situação eu vi assim, nossa, a palavra tem muito poder e entra muito nesse assunto que você falou sobre o tempo, porque a palavra a gente sabe que é uma semente, né? Que a gente lança a semente e para que com o tempo ela venha crescer e dar seus frutos. E na oração eu vejo assim, hoje em dia as pessoas até lançam semente, profetiza, ora. Por exemplo, uma pessoa que está orando pelos seus pais para que eles se convertam, e ela ora e fala assim: Deus, eu já orei há muito tempo, que o Senhor, sabe, converta os meus pais, porque o Senhor não faz logo. Só que a gente também tem que entender que, diante daquela semente que foi lançada há muito tempo atrás, a gente precisa regá-la também. E eu vejo muito testemunhos, assim, até por experiência minha, de a gente passar anos chorando, clamando ao Senhor e perseverando em oração até que aquela semente venha dar os seus frutos. Então é isso, pastor. Oração tem que permanecer até o fim e realmente a gente entender, compreender o tempo de Deus e também compreender o silêncio dele, porque para mim silêncio também é uma oração. Quando Deus está em silêncio, ele também está querendo dizer alguma coisa para mim. Da mesma forma, quando eu me coloco em silêncio para ouvir e discernir o que ele quer dizer para mim fazer em determinado tempo. E é só isso que eu queria compartilhar. Muito bem, Ana, muito bem. Eu vou retomar novamente e chego onde você nos deixou. Ainda acerca do que o César falou, eu gostaria de dizer o seguinte, porque ele estava falando do ordinário e falou da parte que nos cabe, e eu interpreto a partir do que eu venho dizendo. Nos cabe no sentido de entrarmos naquilo que já foi feito. Nosso negócio é entrar no fluxo, cara. Lembra da escada rolante. Fé cristã é como subir uma escada, mas não é você que sobe a escada que sobe você. A gente só fica no fluxo, no flow. Entendeu? Deixa fluir. Vai, meu filho. Entra aí, vai. Então, nesse sentido, o que nos vem à mão, por exemplo, eu falei isso na semana anterior a um grupo de alunos, graças a Deus repercutiu, até uma pessoa da América fez um post e me marcou, porque eu falo uma frase que é assim: comece fazendo o que é necessário. O que é necessário ser feito nessa situação que você está nela? O que é necessário? É isso aqui, faça. Depois do necessário, você vai fazer aquilo que é possível. Primeiro você faz o necessário. Isso aqui é necessário ser feito, você faz. Depois você faz o possível. Vai chegar um dia que você vai estar fazendo o impossível. Porque não há impossível para Deus e tudo é perfeitamente possível para aquele que crê. Mas você não vai pular para o impossível de uma vez só. Como? Tu não está fazendo nem o necessário, seu cara de pau. Entendeu? Você não faz nem o necessário. O necessário, o cara de aço,
Ó Deus, manifesta o teu poder. Ah, rapaz, eu vou falar um negócio pra vocês, hein, galera? Eu tenho uma rapaziada que é, ó Deus, manifesta o teu poder. Já pensou se Deus, porque Deus é bem-humorado, né, cara? Ah, safado pra lá, rapaz, seu cara de aço. Levanta daí, rapaz, faz o necessário. Pô, até Jesus arrumou a cama dele, velho. Eu ia falar isso domingo passado, retrasado, não, passado não falei. Pô, até Jesus, ao ser ressuscitado, arrumou a cama. Peão não arruma nem a cama, que eu sou revolucionário. Ah, sai fora, rapaz. Para com esse papo furado pra cima de mim. Faz o necessário. Depois, você faz o que é possível, entendeu? Me lembra até do Mário Sérgio Cortella, quando ele fala no sentido de fazer o seu melhor. Meu irmão, eu estou fazendo tudo que é possível com aquilo que eu tenho, entendeu? Por exemplo, César sabe disso porque ele tem o mesmo gosto musical que eu, ou similar, parecido. Cara, jamaicano, cara. Os caras faziam um som, cara, que até hoje aquele troço é insuperável. Cara, o estúdio dos caras, tudo tosco, de terra batida. Se você botar aqueles caras no estúdio bom, acho que não vai sair o som. Por quê? Cara, eles fizeram o melhor com o que eles tinham à mão, até terem condição de fazer melhor com outros materiais. Cara, esse é o segredo. Nunca, tipo assim, eu nunca vi o jamaicano lá tristão e tal. Pô, os caras só com sorriso talado no rosto. Entendeu como é que é o lance? Então você começa fazendo o que é necessário, depois você faz o que é possível. Vai chegar a hora que você vai estar fazendo o impossível. Porque aí é nessa hora que Deus bota a mão. Agora o cara quer pular na situação ordinária, não quer fazer nem o que é necessário e já quer pular para o extraordinário. Como assim, cara? Não vai rolar. Outra coisa, quando a Ana fala sobre ore a palavra, como um tema que é oração, não sei se sabem, mas é muito recente na história da igreja orar como a gente ora hoje. Vou lançar a mão da linguagem do rap. As nossas orações hoje são como freestyle. Ou seja, você começa a falar e vai falando o que te ocorre, entendeu? Só que as orações até o século XVIII não eram assim. As orações literalmente eram orar a palavra, sobretudo os salmos. Ninguém orava assim, a gente nem ora. Aí eu começo a falar, não, não era assim. Você orava o texto, entendeu? Então tem muito pouco tempo na história eclesiástica que a gente começou a orar com essa liberdade, digamos assim. Exemplo, dá uma olhada na oração do Jonas. O Jonas orou dentro do ventre do grande peixe. Mano, a oração do Jonas, ela é perfeita, cara. É salmo purinho, perfeito, cara. Entendeu? Isso, olha que interessante. E olha a situação que o cara tava. Entendeu? Ou seja, isso dizia muito sobre ele, que ele sabia das coisas. Ele sabia. Ele estava fazendo tudo errado, mas ele sabia. E, aliás, ele só fez errado porque ele sabia. O que ele sabia? Eu vou lá falar para aqueles caras, não. Vai que Deus converte aqueles desgraçados. Eu quero que os caras morram para os infernos. Por que eu vou lá falar para eles? Eu sei como é que Deus é. Olha a mente do cara. Eu sei como é que Deus é. Deus não suporta um quebrantamento. Eu chego lá, prego esses desgraçados, literalmente esses desgraçados se convertem, esses malditos não morrem, eu vou pregar, é nada, eu vou para outro lugar. Olha a ideia do cara. Então, por saber, ele também conseguiu fazer a oração perfeita. Então, Ana, orar a palavra é bom, até porque isso evita que a gente tergiverse, que a gente saia do que deve ser dito de fato, porque ali você vai ter um esboço, entendeu? Um parâmetro, um paradigma para você se concentrar e falar aquilo que Deus de fato quer ouvir. Você falou de semente, falou de fruto, está muito bom. Eu penso em fruto sempre como manifestação do caráter de Cristo em nós, sempre penso isso. Então, essa é a produção. Aliás, falo sobre isso no áudio, então só vou dar essa pincelada, entendeu? E no áudio eu falo sobre João 15, que eu e meu amigo Stênio, a gente ficou um tempão maquinando lá e pensando acerca do que queria dizer João 15. Então, lá eu digo muito bem. Última coisa que digo, quando você fala sobre perseverarmos na oração, essa é a palavra, perseverarmos em oração. Porque se nós oramos é porque sabemos com quem estamos falando. E se sabemos com quem estamos falando, sabemos também onde está com quem estamos falando. E se sabemos onde está com quem estamos falando, sabemos que ele está onde tudo já está feito. Então, para nós é uma questão de tempo. Cito um camarada que, se vocês porventura ainda não conhecem, conheçam. Era um inglês de Bristol, George Muller. Entendeu? O cara era sinistro na oração, tá? O homem era bom. E aí, ele orou 52 anos pela conversão de 2 amigos.
Dois amigos, 52 anos. Um foi convertido no dia da sua morte. E o outro, eu não me recordo agora, mas sei que ambos foram. Um foi no dia, ele não viu. Eu mesmo, que sou mais bobo, tenho visto coisas acontecendo na igreja que eu estou cuidando. Agora, nesse sentido, por exemplo, há pessoas que não mais estão conosco, que faleceram e os seus filhos começaram a andar com a igreja que está nascendo. Olha que coisa interessante. E toda vez que eu vejo a pessoa, eu penso, nossa, sua mãe te visse aqui, eu nem sei. Olha que parada legal. Vai falar que essa mãe não orou muito por esse filho? Pô, ela faleceu, o cara está lá. Olha que interessante. Então, tem coisas que serão cumpridas no tempo e no espaço, talvez muito depois que a oração foi feita, mas será cumprido. Então, insisto aqui naquilo que Jesus nos ensinou, no dever de orar sem esmorecer, sabendo com quem estamos falando. É aquela parábola do juiz incompassivo, Lucas 18. Lembra? O camarada que não temia Deus e não respeitava homem algum? O cara era assim, o cara não queria saber nem de Deus, não respeitava ninguém. Mas a mulher o molestava, pedindo todo dia. Aí o cara falou, essa mulher me enche o raio da paciência, hein? Vou fazer justiça para ela parar de me encher a paciência. Aí o que Jesus está querendo dizer com isso? Para a gente ficar buzinando na cabeça de Deus? Não, nada disso. Ele está querendo dizer o seguinte: se um camarada desse aí, dessa estirpe, que não teme a Deus e não tem respeito por ser humano algum, consegue fazer o bem a fim de não ser molestado, imagina o meu pai. Imagina o meu pai que vela por vocês todo o tempo todo. Vocês acham que o meu pai precisa ser assim? Fustigado? Vocês precisam ficar buzinando a cabeça dele? É claro que não. Se é claro que não, continuem a orar, porque é dele todo interesse em que vocês vivam bem. É um negócio sensacional. Muito bom, muito bom. Sim, sim, sim. Eu vou passar para ele agora. Eu vi ele está querendo falar já tem um tempo. Abel, fica à vontade, irmão. Sua vez. É porque talvez a minha contribuição estava sendo mais oportuna, mas é que eu já estava pensando nisso desde que o César falou sobre a questão de quantidade e Espera aí de só um pouquinho. qualidade. Abel, só um minutinho. Você fale um pouquinho só mais alto, porque não está chegando o áudio para nós, não. Tá chegando agora? Agora sim. É porque o meu microfone desse fone aqui tá um pouquinho ruim. Eu estou, desde que naquela nossa pré-entrada aqui, com o que o César falou sobre quantidade em vez de qualidade. E essa palavra, essa expressão veio muito para mim essa semana e eu comecei a refletir um pouco. Eu sou bem aficionado em Fórmula 1 e estava ouvindo uma discussão que nesse última corrida eles bloquearam as ultrapassagens por causa de chuva. Um sistema de ultrapassagem não teve qualidade. Aí os caras estavam falando assim, não, porque precisa ter quantidade. Mas, pô, desde quando quantidade é melhor que qualidade, né? E eu fiquei refletindo em questão das respostas de orações que a gente tem. Às vezes eu fico surpreso com quantas vezes as pessoas falam assim, não, porque Deus me respondeu e Deus me falou desse jeito. Eu preciso ter respostas de oração. E, cara, se eu for pensar, a única vez que eu tive uma resposta de oração em que eu realmente ouvi Deus falar, foi uma. Assim, foi bem claro. Foi na situação até que vocês fizeram parte aqui quando teve o nascimento da Zoe, quando ela tinha aí atingido 20 dias de incubadora, ela, por um probleminha, parou de respirar. E a Tovene ligou pra mim desesperado, assim, ó, nossa neném tá morrendo. E nessa mesma hora eu pensei assim, Senhor, vai começar tudo de novo, vai acontecer tudo de novo. E só orei isso. E já no carro, meu patrão me levando para o hospital, eu ouvi a palavra de Deus, você confia em quem? Na minha palavra ou no que as pessoas estão falando por aí do que eu faço? Foi só essa. Então eu fico muito preocupado com essa questão de quantidade superar qualidade. Porque às vezes a gente está achando que está ouvindo a voz de Deus, a gente só tem que estar ouvindo a nossa própria voz, enquanto a resposta que a gente quer, não a resposta do tempo de Deus para nós, né? A gente está falando muito do tempo de Deus. Porque as pessoas querem para ela do que realmente
é o tempo de Deus, é o que Deus realmente quer, né? Boa, meu irmão, Abel. Boa. Eu posso seguir na sequência do Abel? Por favor. Faz sentido, assim. Porque exatamente quando vocês concluíram aí, eu ia falar exatamente de Jonas e de uma experiência que eu tive nesse sentido. Então, todos vocês me ensinaram assim absurdamente hoje sobre isso. Então, quando o Abel fala sobre essa questão assim nossa desse tempo que a gente tem, a gente sabe com quem está lidando, sabe com quem está falando nessa certeza, é muito impressionante assim como Deus toca no nosso íntimo nesse sentido de tipo, você já sabe. A situação, tudo à nossa volta faz com que a gente, de fato, se angustie muito, né? Se perca um pouco ali as estribeiras, porque a gente está... Ou coisas pequenas, seja uma situação cotidiana que tira a gente do sério, e aí a gente pode vir a querer cantar mais alto, né? Querer falar mais alto, ou ser uma situação em que a gente se desespere, reclame de tal forma, entendeu? Por que isso está acontecendo comigo? E sendo que nós principalmente deveríamos ter primeiramente o ato, né, da oração, o ato de, em vez de ser a nossa primeira reação, reagir, né, de qualquer maneira, a qualquer situação que nos ocorra. Então, eu vejo muito isso, principalmente nessa questão, por exemplo, de Jonas, né, que ele sabia do que ele estava indo fazer, ele tinha ciência do que o que ele faria, da obediência dele, né, em ir. Qual seria o resultado, e não vou dizer nem assim uma falta de, talvez ali momentaneamente, uma falta de temor do Jonas ali, né? E eu me coloco nessa situação, porque isso aconteceu há pouco tempo comigo, da falta de uma falta de temor momentânea que me fez assim falar assim, eu sei disso, mas por que é que essa situação, por exemplo, por que a pessoa está vindo falar comigo? Será que eu devo interpretar? De que forma eu devo interpretar? Só que eu já vivo uma vida completamente diferente, entendeu? Totalmente transformada, tipo um milagre mesmo, assim. Às vezes essas pequenas coisas assim, não aconteceu nada demais comigo, não fui curada de uma coisa, mas é um verdadeiro milagre de vez em quando eu me perceber em momentos assim, extremamente simples. Uma sexta está aqui perseverando com vocês no encontro, coisas, acordar pela manhã e me lembrar de pessoas, me lembrar de fazer, não ser egoísta, entendeu? Com a situação. Então, para mim, isso é extremamente milagroso na minha vida, não ser, não me fechar para o que está acontecendo para as pessoas, ter mais tato e sensibilidade. Estou vendo isso, vamos lá ver o que eu posso contribuir com isso, extrair disso, assim, tem sido, e é batalha, e é luta também, entendeu? Nesse sentido. Então, eu aprendi muito aqui hoje, nossa, assim, nessa questão, assim, ainda é um ponto para mim, que é a obediência, né? A obediência naquilo. Cara, você sabe que isso não é para você. Você sabe que isso é para
que isso vai te tirar do foco ou do caminho. Ou que, como o Abel falou, assim, você vai ouvir as outras pessoas, você sabe de quem você é filho, entendeu? Você vai lidar assim, vai lidar com esse papinho, né? Que já não cabe mais, né? Em você, né? Já não cabe mais na pessoa que você se transformou. Então, isso para mim fica muito. E desde quando eu vi os áudios também, mais de 2 vezes, por exemplo, é, fica muito forte para mim. Pô, tô aqui, tô me movimentando, tenho feito coisas diferentes, por mais que ainda não. Tipo, não sei nem se é para acontecer o extraordinário, mas preste atenção no que já está acontecendo, né? Nesse sentido e na questão dos sonhos, de quem eu sou de verdade, assim, tipo, os meus desejos, assim, tipo, esses são desejos genuínos mesmo, entendeu? Ou é só uma questão de olhar, assim, às vezes, o terreno vizinho, olhar as coisas ao seu redor e, entendeu? Achar que você tem necessidade, que você precisa daquilo também, entendeu? Então, isso eu tenho. Algumas vezes eu fiz uma oração de arrependimento, assim, de vários momentos, às vezes, saindo aqui da EBQ por discernir uma parada e eu falei, cara, tu tá teimando que tu precisa, mas tu não precisa. Tu tá e me arrepender disso e como isso se dá assim em temor, né? Que aí você sabe exatamente quando fala assim do poder de Deus, o que é o poder de Deus, né? Assim, tipo, é exatamente isso. É, é tão fantástico isso que assim eu sinto eu já senti várias vezes o livramento, sabe? De situações. Gente, situações assim que eu não estou falando nem de acidente, não estou falando, salvou minha vida. Não. Situações assim de eu querer sair, né? Querer sair de casa e me deparar com pessoas que não que vão mudar um pouco o curso, que não vai fazer sentido eu ir no momento, ou que, tipo, sai agora esse sentimento, né? Agora de resposta, que é de sair agora de casa, não sei o que vai acontecer, mas encontrei uma pessoa, uma situação que era para eu estar ali na hora, exatamente naquele momento, e também já senti que Deus me mandou e eu não fui, hein? E eu senti aquele um passando assim, né? Aquela situação de eu olhar por fora, eu falei, caraca, cara, era isso que eu tinha que ter feito, e essa situação se estendeu porque eu não fui fazer. E aí me sinto muito Jonas nisso. Me sinto Jonas total. É muito surreal. Eu fico também emocionada nesse sentido, Ana Paula, do quanto, assim, acreditar no poder de Deus, porque é exatamente aquele que ele te tirou dali, ele te tirou da situação que eu, por exemplo, eu sempre me vi enlameando a minha vida, entendeu? Tipo, fazendo coisas totalmente desconexas do que eu sou. E assim, hoje em dia, assim, cara, acredita naquilo que te transformou, acredita que Deus te transformou, entendeu? E às vezes eu não tenho essa meio que um ego, um sub-ego, né? Aí tu fica ali remoendo, eu sou uma pessoa muito assim, muito assado, mas, pô, quem te resgatou? Tem que dar crédito, tem que se vangloriar disso, né? Dar glórias a Deus, acho que seria isso. O Ayla, o Chorão fala, tem uma música chamada Pontes Indestrutíveis, que ele fala que aqueles que são de verdade discernem aqueles que são de mentira. Aí quando você falou que, eu encontrei com pessoas que se eu tivesse lá, teria acontecido alguma coisa ruim, é isso, cara. Você começou a ficar uma pessoa de verdade, aí você discerne aqueles que são, isso vai acabar errado. Esses dias aí,
Isso do que o Abel comentou, um aluno meu vira para mim do nada ter... Está reverberando em algum lugar aí, galera. Espera aí. Mas acho que o áudio do Abel que deu um corte, ou não? Eu senti que cortou o áudio do Abel. Não, ele desligou. Ah, sim. Aí o aluno vira para mim do nada, velho, do nada. Deixei minha vida de fofoca. Eu falei pro cara assim, aluno, menino, deixei minha vida de fofoca. Falei nada, eu olhei pro cara e falei, mas que parada é essa, cara? Os caras me surpreendem demais, cara, porque aluno, tem dia que os caras estão uma falação danada, você olha pro cara, mano, esse cara não tá nem aí pra hora do Brasil. Aí o cara vai me soltar essa, velho. Deixei minha vida de fofoca. Aí eu olhei, fitei os olhos no cara, pensando assim, o que você tá falando? Ele falou, não. Aí começa o cara. Rapaz, esse negócio era tão sério. E quando eu não vinha à aula, eu procurava me atualizar na fofoca, velho. Eu tinha que saber o que aconteceu. Aí eu fiquei olhando aquilo, eu falei, cara, o que eu tô ouvindo? Aí ele falou assim, aí quando eu parei com isso, olha isso, quando eu parei com isso, aí algumas pessoas vieram conversar comigo. Você tá diferente, cara. Tá diferente. Aí, olha, aí ele falou assim, cara, eu vou parar com isso aí, porque eu tô sentindo que isso aí vai me colocar numa situação difícil ainda em algum momento. Falei, Aí eu aproveitei e falei assim, então, nós usamos essa palavra aqui no Ocidente, fofoca, mas Deus lá no Oriente, ele já falava sobre isso. A palavra que ele usa é mexeriqueiro. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, fofoqueiro. Tem um amigo meu, ele tinha prazer em falar, cara, o cara andava quilômetros para ir na minha casa, cara, morava lá no gueto, lá na favela, lá no topo do morro. O cara ia lá, velho, chegava lá suadão, falava assim, Michelin, que você sabe, né? Eu sou fofoqueiro. Eu falei, que é isso, cara? O cara falava para mim, cara. Michelin, você sabe, eu sou fofoqueiro. Eu falei, caramba, mano. Então, por que eu falei essa parada? É o seguinte, cara, começando do início, onde você falou, eu tomei nota de uma coisa que foi interessante. Por exemplo, você começou falando assim de situações que são caóticas. Me ocorreu te dizer o seguinte: quando o caos se estabelece assim na nossa vida, cara, às vezes o sofrimento bate à nossa porta, que a gente está num planeta caído. Por isso que Jesus falou: no mundo tereis aflições. Por isso que eu fiz questão de ler o texto até o versículo 33. No mundo tereis aflições, mas ele não parou aí, senão a gente saía daqui, pegava uma corda e botava no pescoço, passava gilete nos pulsos, dava tiro na cabeça. Ele falou, no mundo tereis aflições, vírgula, conjunção adversativa. Mas, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Falei, ai, beleza, velho, maravilha. Então, nem sempre nós teremos uma explicação. Nem sempre teremos. Isso eu estou sendo extremamente modesto, entendeu? Porque na maior parte dos casos não teremos mesmo, entendeu? Não teremos. Bicho, vai pegar, os caras aí vão fazer umas merdaiadas, me perdoem porque vai ficar gravado, mas é isso aí mesmo. Vão fazer umas porcaria num âmbito assim, num nível incrível. E nós não teremos explicação. Vai parecer que eles estão até prosperando. Observe, vai parecer. Explicação? Talvez nenhuma, mas temos em todo tempo a possibilidade da oração. Lembre-se disso. Explicação nem sempre, mas oração todo o tempo todo. Orai sem cessar. Isso a gente pode. Só que às vezes a gente quer muito mais explicação, entendeu? E tem coisas que nessa dimensão aqui a gente nunca vai ter. Não tem, cara. Vai explicar como? Não tem explicação. E Deus também não dá, entendeu? E ele faz o que ele quer. E assim, com todo respeito, eu não tenho nem problema com isso não, que eu sei que é assim mesmo. Entendeu? Uma coisa muito simples, que infelizmente acontece conosco, morrer. Pô, cara, tá escrito desde sempre, tu és pó e ao pó tornarás. Aí, ó, quem não sabe disso? Pô, morre alguém, nego quase vira do avesso, cara. Entendeu? Mano, a gente já sabe disso. Só que a gente não leva isso a sério. Mano, eu sei, tu és pó e ao pó tornarás. Duas informações, constituição, destino final. Informação necessária, quando e como? Não sei. Como é que eu devo viver em relação a isso? Não posso tratar as coisas de qualquer maneira. Toda vez que eu me encontrar com meus irmãos, preciso saber que isso pode acontecer, pode ser o nosso último encontro. Pode ser o nosso último encontro.
Então, eu preciso viver isso com a intensidade tal, sem ficar paranoico, mas sabendo que isso é possível, porque a qualquer momento, como diz meu amigo Benegão, mais uma partida do planeta Terra, mais uma despedida do planeta Terra. Pode acontecer. É assim que é. Só que a gente precisa levar isso a sério. Então, insisto, nem sempre teremos explicações, mas sempre, em todo o tempo, teremos oportunidade para orações. Isso é incrível. Segunda coisa, você falou aí que muita coisa você percebeu que ficou como ficou por causa, talvez, da sua omissão e da sua desobediência. Eu entendi, pelo menos penso que entendi perfeitamente o que você queria dizer. E a isso eu acrescento uma frase: quando o futuro vira passado, fica fácil saber o que deveria ter sido feito. Entendeu? Quando o futuro vira passado, fica fácil. Olha, só, Então, a gente precisa também lançar a mão disso. Pô, nessa aqui eu dei mole, hein? Fiei o pé pela mão. Mas já que você viu, então você fala, então foi. Por que eu fiz o que fiz? Blaise Pascal. Às vezes vemos a coisa, mas não vemos a causa. A coisa está aí, essa porcaria aí. Agora, qual foi a causa? Deixa eu me investigar aqui. Qual foi a causa? Por que fiz o que fiz? Porque se eu vejo isso, eu tenho possibilidade de corrigir em oração. Retomo lá na Ana no início. Orar é correr risco. Senhor, como é que eu faço uma porcaria dessa, Deus? Ah, entendi, é que eu sou pecador. Ah, entendi, é que eu sou safado. Ah, entendi, Senhor, entendi. Tá vendo como é que eu não sou confiável, Deus? Me deixa sozinho por um instante a porcaria que eu faço. Isso aí que eu faço isso aí, ó. Então, Deus, assuma todo o controle. Toma o controle de volta em tuas mãos, porque, ó, eu não sou confiável mesmo. Tá aí um exemplo. E eu não quero que isso cresça. Entendeu? O senhor precisa extirpar isso de mim, o senhor precisa resolver isso aqui. Lembrando que oração é um jeito de transformar a realidade, a começar pela nossa interior. Certo? Ainda há espaço para uma participação, vou chamá-lo. Quem quiser, pode fazer, pode falar, estou ouvindo. E na sequência disso, a gente caminha para o nosso encerramento. Pois sim, César. Pois sim. Eu queria só assim, indicar para vocês no Netflix a entrevista da Oprah com a Viola Davis, que está muito legal. E aí a sua fala me lembrou a definição de perdão para ela, né? Perdão é desistir da esperança de que o passado podia ter sido diferente. Desistir. Peraí, que essa aí, gostei. Perdão é desistir da. É desistir da esperança de que o passado podia ter sido diferente. Viola Davis. É meio isso, né? A gente. Às vezes a gente ora no sentido de, Senhor, eu não estou do jeito que eu gostaria, mas que bom que a gente tem, né, com quem parecer, né? E isso dá essa sensação de abandono dessa realidade que às vezes nos prende, né, num passado de transgressões, porque o fato é que a gente né, ó que fique em pé pela fé em Jesus de Nazaré. Então, essa realidade às vezes nos assola, assim, no sentido de... Então, cara, não adianta, a gente tem que desistir dessa parada de querer mudar aquilo que não te pertence mais. Já foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. E você me lembrou o Márcio Libar, né? Quem ri por último, Rivotril. Eu encontrei esse irmão aí, cara, assim, eu gosto muito de frequentar sebo e tudo, achei uma revista rasgada, tinha uma página com um palhaço black, eu nunca tinha visto aquilo na vida, um palhaço black de dread. Falei, que é isso aqui, velho? Isso nas antigas. Arranquei a página da revista, guardei,
Aí quando começou a parada da internet assim bombar, mais pesquisei, pô, aprendi várias Os coisas. podcasts dele são maravilhosos. Estão todos no Spotify. E é Márcio Libar. Quem me apresentou ele foi o Tony. O Tony participou daquele. Agora ele ficou famoso porque o cara do Big Brother citou ele, né? O Pedro Scooby. Citou o Márcio. Ele é genial. Genial. Ele tem uma onda, ele diz que todos nós temos um palhaço dentro de nós. Porque o palhaço, ele caçoa, né? Ele ri para gerar isso pro lado de fora, né? Isso é muito geral. Ele fala uma outra coisa que é legal, ele fala assim: eu preciso assumir o meu lugar de falha. Eu acho muito bom essa parada. Muito bem, meus irmãos. Como nós conversamos por 55 minutos antes que a gravação se iniciasse, antes que Santo Varão Elias apertasse o REC, creio que por hoje a gente conversou o suficiente. Então eu vou fazer um encerramento diante de tudo que a gente... Eu posso fazer um pedido de oração, já que a gente falou sobre oração? Pode sim. Eu peço que vocês orem por mim, pela minha saúde. Essas semanas que passou, eu tô tendo muito refluxo. E assim, voltou assim de uma forma muito forte. Eu tenho passado muito mal, eu não tô conseguindo me alimentar direito. E aí eu iniciei um exercício físico, assim, eu já tinha passado pelos médicos, eles liberaram que eu fizesse atividades físicas, só que eu botei na minha cabeça que eu queria pular corda e fazer aquelas paradas loucas lá que o pessoal que pula corda faz, né? Que é aquelas dancinhas, aquela. Exatamente. Sempre quis Aí eu falei assim, então, aí eu comecei e tal, aí eu tava super animada, aí semana passada, quinta-feira passada, né, eu tinha conseguido 1.000 pulos. Aí eu falei, pô, a outra semana vai, hein? Pô, vai dar até pra fazer uma dancinha doida aí, né? Aprender umas coreografias. Só que aí eu comecei a ter muito refluxo. E quando você pula, né, a pessoa que tem refluxo sabe que aquela coisa ácida que fica no nosso estômago sobe pela nossa garganta. E, gente, isso dói muito. Eu tenho sentido muita dor. E toda vez que eu vou pular corda, é esse sofrimento. E eu falo, Senhor, por favor, me ajuda. E eu já fui no médico, gente. Eu tenho que pedir pro médico me passar um encaminhamento. E então eu peço que vocês orem por isso, porque toda vez que eu vou no médico, eles fazem a mesma coisa. Eles mandam te entupir de remédio e eu tomo os mesmos remédios. Não resolve porcaria nenhuma. O que resolve mesmo é um tratamento com um especialista. Então eu peço que vocês orem por mim, porque eu não pretendo parar e desistir. Eu quero perseverar até o fim com a corda, em nome de Jesus. Muito Eu bem. devo dizer que eu estou constrangido, porque de um lado temos uma irmã que pedala 100 quilômetros e uma outra que dá 1.000 pulos. Eu tô totalmente Eu vou constrangido. começar a dar meus pulos, porque diante eu disso a também vou, vergonha tá? é intensa. Eu sou sedentário total. Vou começar a me coçar aqui, porque o Mas chicote Deus- está estalando para nós. Né? Eu queria também pedir oração para que eu movimente. Não, Sérgio? O negócio está tenso. A irmã soltou 1.000 pulos aqui, que rapidinho me cocei. Tão engraçado foi O a espírito sua de reação. entendimento entrou em mim numa tal proporção que eu... A tua reação. Pra Ayla chamar ela de irmã biônica, porque o negócio tá outro nível, entendeu? A Ayla é mulher biônica, rapaz. É que vocês não pegar, ó. Google tá aí para isso, YouTube, pesquisem lá, homem de 6 bilhões de dólares, entendeu? Aí tinha um homem biônico,
César manja das paradas. E tinha mulher biônica também. Entendeu? Mulher biônica. O dia que eu conheci a Ayla, eu falei, já sei que essa menina é, rapaz. Que isso, rapaz? Isso não é uma máquina. Mulher biônica. Olha isso, mulher biônica. Entendeu? Mas é isso. Acho que eu lembro até o nome do cara, Lee Majors. Estrelando Lee Majors. Era esse que a trilha era. O homem de 6 bilhões de dólares. Acho que ele perdeu um membro. Só que assim, como o negócio era tosco, não tinha efeito especial, aí quando ele ia fazer uma parada assim com o braço dele, que era sinistro, ao invés de ser sinistro, era tudo em câmera lenta, aí ele corria pra caramba, entendeu? A mulher biônica, eu não sei se ela tinha um braço assim, tipo, implantado, que era forte, depois eu pesquiso aqui, era isso, entendeu? Eram pessoas assim, extraordinárias. Mas olha só, o que eu quero dizer para a gente fechar por hoje, como a gente falou sobre oração e no sentido de orar em nome de Jesus, eu vou enfatizar, e eu estou fazendo isso como repetição, lançando mão desse recurso pedagógico, é para fixar na sua compreensão. Lembrando que orar em nome de Jesus significa pedir aqui e agora o que ele pediria se estivesse no nosso lugar. Essa oração será ouvida pelo Pai, será atendida. Então, com isso, você já começa a perceber que o nosso problema é que nem sempre a gente faz isso. A gente ainda está numa de tirar de Deus tudo quanto pode. A gente ainda está naquela relação de barganha, a gente está com medo de fogo do inferno, está com medo de virar churrasquinho do capiroto. Então é isso. Então, até a gente chegar ao nível de pedir o que Jesus pediria, só se a gente tiver a mesma mente, tiver submisso, sentir prazer na vontade do Pai. Eu não desci do céu para fazer a minha vontade, senão daquele que me enviou. O dia que eu li isso a primeira vez, galera, eu desgostei da vida. Entendeu? Eu compreendi. Poxa, se Jesus de Nazaré, que sendo o Filho de Deus, porque Jesus é o Deus Filho, quando ele estava na eternidade, ele era o Deus Filho. Quando ele veio aqui, ele se tornou filho de Deus. E para fazer o que ele fez, ele se tornou filho do homem. Cara, ele tinha uma boa vontade. Ele falou que ele não veio para fazer a dele. Ora, se ele, que é ele, não fez a dele, que espaço tenho eu, todo ruim, de fazer a minha? Nenhum. Desisti da vida. Falei, deixa pra lá então. Então não tem esse negócio de meu sonho. Que meu o quê? Como assim? É lógico, galera, que isso aqui não é uma questão só de palavras. Ai, Michelin fica brigando com as palavras. Não é isso. Não é que eu não tenho os meus sonhos, mas assim, é pensar que o de Deus é mais abrangente. É pensar que o de Deus é extremamente mais profundo, mais extenso, mais inclusivo, entendeu? É tudo mais. Então, opte pelo dele, submeta-se a ele, mas isso tudo com prazer. Precisa ser prazeroso, porque me ocorre dizer o seguinte, o amor faz aquilo que a obrigação não dá conta. Nossa, que isso, vou puxar logo a oração agora, porque senão eu posso até não conseguir fazer nada melhor do que isso. É isso. O amor vai fazer aquilo que a obrigação não dá conta, então tem que ser por prazer. Então, toda vez que a gente tiver esse desejo de orar, isso é um ímpeto para Deus, porque a partir da queda a gente não busca mais a Deus. Então, se nós temos esse desejo, já é Deus em nós atuando. Isso é magnífico. Então, a gente está querendo, de fato, alcançar essa transcendência que, na verdade, é manifesta nas coisas criadas. Pode estar ali no ordinário e a gente precisa ter olhos para ver. Todo esse nosso desejo de buscar o transcendente já é fruto da graça mantenedora de Deus. É fruto da graça de manutenção da Trindade. Então, para fechar, eu digo que, de fato, Deus só faz o que Ele quer e, na verdade, precisa ser desse jeito, porque o melhor é sempre o que Deus quer. Então, sempre, em todo o tempo, vai valer a pena orar. Não só para a gente ter assim, esse diálogo necessário à nossa vida devocional de submissão ao Pai, quanto também para pedir sabedoria para viver. A gente precisa de sabedoria. O que é sabedoria? É o fruto da nossa leitura intencional da Escritura Sagrada. Nós lemos a Bíblia com intencionalidade, tiramos dela toda a sabedoria possível e transformamos em cosmovisão. É isso que a gente faz. Então, sabedoria é a capacidade de aplicar à vida aquilo que você já sabe ser o correto.
E você vive coerentemente com aquilo que você sabe ser o certo. Ponto. Isso é viver sabiamente. Então a gente ora para pedir sabedoria para bem viver. E também, por fim, mas não menos importante, vale a pena orar a oração da fé. Mas só, como assim? Tiago 5,15. Pois a oração do justo é eficaz e pode muito em seus efeitos. Então que oremos, e oremos sempre em nome de Jesus. É o que nós vamos fazer agora. Deus nosso Pai bendito, que maravilha essa noite. Obrigado por toda a nossa conversa, que principiou muito antes da gravação. Obrigado por tudo quanto conseguimos aprender ali, naquele momento de descontração, momento de leveza, que continuou após o REC ser apertado. Obrigado por todas as participações, por todas as contribuições, por todo o material que a gente teve trazido pelos nossos irmãos. Obrigado por tudo quanto conseguimos aprender nessa noite. Agora suplicamos que o teu Santo Espírito venha gravar toda essa verdade no íntimo do nosso ser, de tal maneira que isso influencie o nosso viver, e que essa influência possa também se estender e alcançar a muitos outros. E cada um de nós que aqui está, lance mão todo o tempo todo, do privilégio da oração. Que oremos em todo o tempo, para que o Senhor tenha todo o espaço de transformar a história a partir de nós. Transforma-nos a nós, para que nós tenhamos condições também de sermos usados por Ti para a transformação da realidade histórica na qual estamos inseridos. Oramos nessa noite com alegria e fazemos essa oração nesse nome que é lindo, belo, sensacional, extraordinário, magnífico, que é o nome de Cristo Jesus. Nas mãos de quem entregamos todos que aqui estão, os demais que hão de participar no futuro, pelo milagre da tecnologia, vendo essa gravação. Agradecidos estamos e oramos. Felizes, em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. God bless.